Hoje, na aula de língua portuguesa, nós vamos estudar sobre vida e obra de Giuseppe Arciboldo. Vamos conhecê-lo. Giuseppe Arciboldo criou, por volta de 1590, uma de suas principais obras, Vertumnus. É essa obra aqui, tá bom? Nome do deus romano das estações, da mudança, do crescimento das plantas. Uma representação para a tranquilidade do imperador Rudolf II, que é essa foto, do Sacro Império Romano Germânico, cujo rosto é estampado nas frutas. Então, quando o Arciboldo, ele é conhecido como Arciboldo, tá bom? Pelo segundo nome. Ele fez esta obra, ele pintou este quadro, ele quis representar aqui neste rosto, o rosto deste homem aqui, que era o imperador, né? Nessa época, em 1590, tá bom? Lá onde na Itália, onde o Arciboldo ele vivia, tá bom? Ele pintou, tá bom? Então ele usava em suas pinturas frutas, legumes, alimentos, né? Que representavam as estações do ano, tá? Nós sabemos que as estações do ano são primavera, verão, outono e inverno, certo? Então, o que ele queria representar nesta gravura? Olha, ele queria passar uma tranquilidade do imperador quanto à colheita, a variedade de alimentos que ele tinha no império dele, tá bom? Vamos lá. Nascido em Milão, Arciboldo iniciou a carreira com vitrais e afrescos para igrejas, junto com seu pai. Então, quando ele era criança ainda, ele começou a trabalhar com o pai dele para fazer vitrais. Olha aqui, ó, é um exemplo, tá, gente? Não foi ele que fez essa igreja aqui, não. Porque essa igreja aqui, ó, fica no estado de São Paulo, ó, vitrais da igreja, foto de Uniaçaí, Presidente Prudente. Então, Presidente Prudente é uma cidade aqui no estado de São Paulo, tá? No interior. Então, mas isso aqui, ó, são vitrais, tá? São pinturas feitas no vidro, ok? Então, geralmente igrejas católicas tem muitos vitrais assim, tá? É muito comum nós vermos nas igrejas católicas. Já os afrescos é esse tipo de arte aqui, feito também dentro de igrejas católicas, é muito normal, né? Igrejas católicas terem esse tipo de arte, né? Então, são pinturas no teto, na parede, tá vendo? Então, vejam, afrescos de Giotto na Capella degli Scrovegni, em Pádua, no Veneto, na Itália, isso daqui, tá bom? Então, era esse tipo de arte que o Arciboldo ele começou a fazer junto com o seu pai, né? Logo quando ele ainda era bem pequeno, tá? Até que foi chamado em 1562 para ser o pintor da corte de Maximiliano II, pai de Rudolf II, então imperador em Viena. Então, o pai deste homem aqui, ó, vendo a arte, né, as pinturas que o Arciboldo ele fazia, ele convidou o Arciboldo para ser pintor da corte naquela época lá em 1562. O pintor da corte era aquele artista que ia fazer quadro do imperador, da imperatriz, ia pintar os grandes eventos que eles promoviam, né, na corte, tá bom? Então o Arciboldo ele era um pintor exclusivo da corte de Maximiliano. Depois que Maximiliano ele morreu, ele continuou sendo para o Rudolf. Então, ele tinha uma boa amizade, tanto com o pai, né, o Maximiliano, quanto com o filho, tá bom? Isso lá em Viena, na Itália também. Ó, motivado pelo interesse de Maximiliano II na flora e na fauna, especialmente nos exemplares trazidos de viagens pela América, África e Ásia, e provavelmente inspirado pelas cabeças grotescas desenho de Leonardo da Vinci, Arciboldo criou 2 séries de retratos compostos de flores, vegetais e frutos. Esta imagem aqui, gente, é um quadro
aliás, um desenho, tá? É um desenho que Leonardo da Vinci, aquele lá que pintou o quadro da Mona Lisa, ele fez este quadro, ó, aproximadamente 1490. Então, quase 100 anos antes de Arciboldo ir trabalhar como pintor da corte de Maximiliano, tá bom? Então, ele se inspirou neste desenho para poder criar as suas artes, tá? E o que fez com que ele também fizesse, por exemplo, esse tipo de quadro, era o fato de Maximiliano, o pai do Rodolphe, ele está muito envolvido com a fauna e com a flora, tanto da região onde ele vivia, como dos lugares aonde ele visitava, como é falado aqui, ó, ele, especialmente nos exemplares, então ele comprava artes, trazia plantas, animais, né, dessas regiões aonde ele visitava, que era a América, a África e a Ásia, são os 3 continentes aonde ele visitava. Então, Maximiliano ele estava muito ligado à flora, que é a parte de vegetação, e à parte da fauna, que são os animais de certas regiões, tá? E aí, esse interesse de Maximiliano, mais as inspirações que Arciboldo tinha com os desenhos de Leonardo da Vinci, né? Então, e aí ele começou a pintar, a criar, e ele fez 2 séries de retratos, vamos ver. Aqui, deixa eu mudar isso aqui. Nessa primeira imagem aqui, nós temos a série Os 4 Elementos, que é o que? A água, ar, fogo e terra, tá bom? Então, esses 4 elementos, eles representam, essas 4 pinturas representam os 4 elementos da terra, que é a água, ar e fogo e terra, tá bom? Ele representou aqui, ó, por exemplo, usando aqui neste caso, ele tá usando a parte de animais, né? Então, consegue ver aqui, ó, animais, pássaro, tá vendo? Um pavão. Aqui ele usou a parte da água, ó, peixes, né? O que representa a água, polvo, uma tartaruga marinha, as pérolas, né? Que são as pérolas das conchas, um siri, tá? Então, isso aqui representa a água, são animais da água. Aqui nós temos animais que representam o ar, são os animais que voam, tá bom? Neste daqui, nós temos os animais que vivem na terra, né? Que caminham na terra. Então, nós temos aqui a ovelha, leão, temos aqui, ó, veados, alces, né? Raposas, que eu acho que é um bode, tá bom? Então, se vocês observarem bem, vocês vão ver diversos animais aqui que vivem na terra, que caminham pela terra. Já esse daqui, ele não colocou animais, mas ele colocou elementos que estão relacionados, que estão ligados ao fogo. Então, madeira, né? Ó, tem uma vela aqui, a parte de madeira, tá? O cabelo aqui, ó, que representa o fogo mesmo, né? Tá bom? Isso daqui ele pintou entre 1566 desculpa, água, ar e fogo foi em 1566. Água, ar e fogo. E esse aqui da terra ele fez em 1570. E ele usava animais, né, para representar os 4 elementos. Ele queria representar montando pessoas, né, tá? Neste daqui, ele está representando as 4 estações. Então, aqui ó, nós vemos, ó, que nós temos a primavera, né, representado por flores, vendo, ó, em todo o rosto. Aqui nós temos o outono, né, onde há muita colheita, né, de frutas, de legumes, tá bom? Aqui nós temos o inverno e aqui nós temos o verão, ok? Então, cada uma dessas imagens representava uma estação do ano, tá? E esse daqui, ele pintou, depois que terminou essa primeira série aqui, ele fez essa outra série, em 1573, tá? Então, ele usava uma técnica diferente de arte, né? Ele usava elementos que faziam parte ali do seu dia a dia, da sua rotina,
e até mesmo do que o seu amo lá, que era o Maximiliano, gostava, né? A parte da flora, da fauna, tá? Então vejam, Arciboldo foi rebaixado na história da arte após sua morte, em 1593. Ele era considerado um pintor engraçadinho, que fazia coisas à maneira dos seus mestres, sem sua inspiração. Então o que fala aqui? Que depois que ele morreu, ninguém reconheceu ele como um grande pintor, né? Eles falavam o quê? Que ele era um pintor que pintava umas coisas engraçadas e que ele sempre seguia as ordens dos mestres dele, que era quem? O Arciboldo, o Maximiliano, o Rudolf, tá bom? Mas muitas pessoas, né, depois que ele morreu e pessoas que conheciam como ele trabalhava, defendiam das acusações. Eles diziam que Arciboldo valorizava o artifício, a inteligência, o simbolismo obscuro e os enigmas intelectuais da época, tá bom? E dos seus mestres, sim, mas ele tinha inspiração para fazer, para pintar, tá? Reflexos do seu trabalho são vistos em Pablo Picasso, entre outros pintores famosos. Pablo Picasso, foi ele que fez A Mulher Chorando, tá bom? E outros quadros, muitos quadros. E Pablo Picasso, ele é um artista da década do século XX. Enquanto o Arciboldo, ele é lá do século XVI, tá? Então, o Arciboldo, ele viveu bem antes de Pablo Picasso. Então, nas obras de Pablo Picasso, para quem entende, para quem conhece de pintura, né, dos pintores famosos, reconhece nos quadros de Pablo Picasso traços da maneira como Arciboldo ele pintava, tá? Então, sim, ele era um artista que tinha sua própria inspiração, que pintava coisas do seu cotidiano, da sua vivência, tá? Sempre respeitando as técnicas de arte. Certo? Então, aqui foi um pouquinho para vocês conhecerem sobre esse artista, o Giuseppe Arciboldo. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre palavras com oso e osa, ok? Gente, eu tô mandando uma lista, olha aqui, ó, tem uma lista de palavras aqui, ó, tá? 3 listinhas, né? Que você deve ler diariamente. Eu percebi que muitos de vocês estão com dificuldades na leitura. Então, vocês devem ler pelo menos 2 ou 3 vezes por dia e em voz alta, para que vocês possam ouvir, ok? Vocês não podem desistir na primeira dificuldade. Tem que falar, tá difícil agora, mas vai ficar mais fácil. Eu vou ler de novo, tá? E no dia 3 de setembro, que vai ser quinta-feira, você tem que enviar-me um áudio da sua leitura. Então, ó, você tem hoje, que é segunda, terça e quarta, 3 dias para treinar a leitura e me enviar o áudio na quinta-feira, ok? As palavras são essas. Então, o que a gente vai perceber? Primeiro, as palavras com oso e osa, o S, ele tem som de Z, porque ele está entre vogais. Ó, esse S entre 2 vogais e esse S entre 2 vogais. E nós sabemos que sempre que o S estiver entre 2 vogais em uma palavra, ele vai ter o som de Z. Por isso que a gente fala oso e osa. Aqui na lista de palavras, nós vamos ver algumas palavras que derivam de outra palavra, tá? Então, por exemplo, nós temos jeito. Então, quem tem jeito, ele pode ser jeitoso ou ela pode ser jeitosa, tá? É uma palavra que é uma qualidade, né, da pessoa que tem jeito, tá bom? A pessoa que tem carinho, ela é carinhosa ou carinhoso, certo? Quem tem curiosidade é curiosa ou curioso. Quem tem inveja é invejosa ou invejoso. São as qualidades das pessoas que têm inveja. As qualidades da pessoa que tem ambição é ambiciosa ou ambicioso. As qualidades de uma pessoa que tem ansiedade, ou ela é ansiosa ou ele é ansioso, certo?
As pessoas que têm bondade, ou é bondosa ou é bondoso. As pessoas que têm espírito, ela tem a qualidade de ser espirituosa ou espirituoso. Aqui é um E, tá bom? Não é um B não, gente, é um E. A pessoa que teima, né? Ou é teimosa ou é teimoso. A pessoa aquilo que tem sabor, tá? Ou é saborosa ou é saboroso. E que tem apetite, apetitosa ou apetitoso. Creme, cremosa ou cremoso. Atenção, atenciosa ou atencioso. Gordura, gordurosa ou gorduroso. Perigo, perigosa ou perigoso. Capricho, caprichosa ou caprichoso. Então, aqui nós temos os substantivos, ok? Desses substantivos são gerados qualidades, certo? Então, o que você vai fazer? Você vai copiar toda essa coluna aqui, depois na frente você vai copiar aqui. O que está, é que aqui o primeiro está no masculino, o restante feminino, né? Aí vocês trocam, tá? Coloca esse masculino nesta coluna e esse feminino nesta coluna, tá bom? Aí vai fazer uma coluna das qualidades femininos e das qualidades masculinas, ok? Copia no caderno com a letra bem bonita e redondinha. Lição de casa. Vejam, hora de brincar. Observe, vamos falar um pouquinho mais sobre Giuseppe Arciboldo aqui nesta página. Aí você pega a sua apostila para que você possa acompanhar a leitura. Observe. Giuseppe Arciboldo nasceu em 1527 em Milão, Itália. Trabalhou inicialmente com seu pai na construção de janelas de igrejas bem coloridas e compostas de pequenos detalhes, chamadas vitrais. A partir de 1562, morou em uma cidade chamada Praga, onde consolidou sua carreira como artista. A novidade de seu trabalho é que ele representa as personagens utilizando imagens da fauna, da flora e de outros objetos que, reunidos, formam imagens surpreendentes. Na série As Quatro Estações, há 4 visões laterais de homens com uma aparência estranha. Em cada quadro, o rosto deles é desenhado com frutas, flores, vegetais e folhas, representando as 4 estações: primavera, verão, outono e inverno. A primavera, a primeira estação, de modo que o homem primavera parece ser o mais jovem, que é esse daqui, ó. No hemisfério norte, depois de um inverno rigoroso, a primavera marca o surgimento de novas folhas e flores, todas jovens. Tá? Hemisfério norte, gente, é onde ficam os países lá no hemisfério norte, que é o quê? Estados Unidos, Canadá, a parte da Europa, né, que é Itália, França, Espanha, tá bom? Então, aqui nós temos a primavera, em seguida vem vamos terminar de ler, tá bom? Depois vem o verão, que é esse daqui, ó. Em seguida o outono e finalmente o velho homem inverno. Assim o pintor representa as fases da vida do homem, da juventude à velhice. Olha que interessante, né? Ele representou aqui, ó, a primavera bem jovem, o verão não tão jovem, né? Uma meia-idade, um adulto. Aqui já tá ficando um homem adulto também mais velho, e aqui já tá na fase idosa, né, de velhice, tá bom? Primavera, verão, outono, inverno. Legal, né? Então, vejam. Recorte as peças do anexo 1. Monte o quebra-cabeça e descubra qual das estações do ano estará retratado nele. Então, você vai lá na página, no anexo 1 de língua portuguesa, vai recortar essas imagens em cima do pontilhado, ok? Você vai montar e vai colar no seu caderno de língua portuguesa, tá? Primeiro monta, vê se tá tudo certinho e depois cola, ok? E aí você vai ver qual dessas imagens aqui está sendo representada neste quebra-cabeça. Esta é a lição de casa, ok? Então, nós conhecemos um pouquinho hoje sobre o Giuseppe Arciboldo, né? Ele
usava elementos da flora, da fauna, de uma maneira de representar, né, o homem, né, o ser humano, ok? E espero que vocês tenham gostado e que vocês também tenham entendido que de alguns substantivos é possível nós criarmos as qualidades. E essas qualidades vão ser palavras escritas com oso e com osa. Qualquer dúvida pode me chamar. Um beijo.